Olá, amigo, bem-vindo a mais um Pausa pro Café com Mário Mancuso. Hoje vamos conversar sobre um assunto que é um complemento de outros dois vídeos que eu fiz anteriormente. Um no qual eu falava sobre fake news, foi um dos primeiros vídeos aqui do nosso canal, e o outro era sobre o que é verdade, né? Que gravamos nas últimas semanas, né? É, Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como que a mídia, a grande mídia, ela interfere no processo de conhecimento das coisas, de formação da sua visão do todo, da sua visão do mundo. É, Muitas pessoas, assim, basicamente as pessoas, elas têm uma visão sobre as coisas, elas têm uma visão sobre o que acontece, sobre, por exemplo, o assunto de vacinas, sobre casamento entre homossexuais, sobre os limites da religiosidade, da fé, sobre N assuntos. Então todo mundo tem opiniões sobre as mais diversas coisas, né? Acontece que essas opiniões, elas são formadas mediante a várias informações que são incutidas nelas. Então é uma combinação dos seus valores, das suas crenças, né? Valores e crenças, elas vêm um pouco de berço, elas são construídas ao longo do tempo, né? No ser humano, junto com como ele absorve as notícias e principalmente um fator que é onde eu quero focar nesse vídeo, como que essas notícias elas são passadas a essas pessoas. Então, a gente tem uma. Primeiramente, a gente está num momento onde se discute muito o que são as fake news e o problema das fake news, a influência das fake news, né? Principalmente em termos de eleição, discutimos bastante isso nas eleições aqui do Brasil, né? Mas mundo afora também se fala bastante sobre o que são as fake news e quais que são os problemas delas, né? Via de regra, a gente pode entender as fake news como notícias falsas plantadas de forma criminosa para causar desinformação. Então, por exemplo, se eu pego uma fake news e falo uma mentira sobre determinado político, por exemplo, sobre determinada pessoa, com fins de um assassinato de reputação. Ou seja, criar uma consciência coletiva, criar como é que eu vou dizer assim, uma narrativa no qual essa pessoa, desqualificando essa pessoa, tá? E aí os governos, as autoridades, elas dizem que elas vão combater porque isso vai contra, isso viola a liberdade de imprensa no sentido que é mentira, né? Uma mentira proposital, plantada com fins de um assassinato de reputação, e isso prejudica, isso não deve ser feito, isso é difamação, enfim, algo nesse sentido. Porém, as fake news, existe uma preocupação real com elas? Não, não existe. O que existe é uma definição por alguns grupos hegemônicos do que pode ser falado e do que é a verdade. E outras que são toleradas. Então o que a gente vê, a mídia, principalmente a grande mídia, porque a mídia ela é a voz dos poderes hegemônicos que estão instituídos, certo? Então um governo, por exemplo, ele não se sustenta sem apoio da mídia. Ele não se sustenta sem a mídia do lado dela, tá? Seja de uma forma voluntária, seja comprando essa fidelidade, ou seja impondo, como a gente vê em algumas ditaduras, nos quais os canais de televisão, as ferramentas de mídia são estatais, certo? Então, o fato é, um governo não se sustenta sem o apoio da mídia, porque a mídia, elas são jornais, televisão, né, os noticiários, programas de TV, entretenimento, novelas, séries. Então elas têm um poder de comunicação, de convencimento muito, 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 muito grande. Então não é à toa que a gente pega, por exemplo, o filósofo Gramsci
né, na primeira metade do século XX, ele colocando que a melhor forma do socialismo se instituir na sociedade era através do meio cultural, era através da cultura, tá? Não vou entrar no mérito das crenças dele, mas o caminho dele estava corretíssimo. O caminho dele estava corretíssimo. Era através da mídia, era através da cultura. E foi um plano bem sucedido. Disso não há o que se negar. Foi um plano bem sucedido. Então, a mídia ela tem um papel muito forte. E o que a gente vê hoje são diversas notícias, canais de TV que propagam mensagens, né, nos mais variados meios, seja através das novelas, seja através dos telejornais, seja através das opiniões em programas, através de seus artistas, celebridades, etc., né, atendendo uma determinada agenda. Então não se propõe uma discussão isenta e uma discussão honesta. O que se propõe é um conjunto de ideias, tá, de pressupostos ou de ordens que têm que ser colocadas goela abaixo do público. E o público não entende isso, o público ele não conhece, o público ele não sabe o poder que a comunicação tem. Ele não sabe a força que um telejornal, que um jornal nacional, que um Fantástico, que a CNN, que a Folha de São Paulo, etc., elas têm em trazer notícias que são críveis para a maioria das pessoas, tá? Então essa quebra do quarto poder, que é como a imprensa é chamada, ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Então ela é muito bem sucedida em trazer essas mensagens. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Quando a gente vê que, por exemplo, uma acusação a determinado político ou a determinada pessoa, seja de um meio religioso, seja de um meio profissional, qualquer coisa, a gente precisa ter muito cuidado, porque há diversos casos de assassinato de reputação. A gente tem um caso muito famoso aqui no Brasil, que foi da Escola Base de Brasília na década de 90, na qual professores dessa escola foram acusados de atacar sexualmente, de assédio sexual às crianças, né? Destruíram a escola, acabaram com a vida dos donos, dos professores, para de pouco tempo depois ver que era tudo mentira, que nada daquilo aconteceu. Só que com a força que veio a acusação, não veio o pedido de desculpa. Então o que fica no imaginário do povo, o que fica escrito na memória das pessoas tinha uma escola chamada Escola Base de Brasília, onde os donos estupravam crianças, eram pedófilos. Então, essa memória é o que fica, porque não foi desmentido, não com a mesma intensidade, não com a mesma força. Então você pega uma manchete assim de primeira página, desvendado esquema de assédio sexual contra crianças. Aí descobre-se que é mentira, vem numa nota de rodapé na terceira página, onde ninguém vê. Então isso é muito comum. E a imprensa, uma das coisas que eu acho muito engraçado, são as pessoas acharem que os jornalistas eles estão preocupados com o bem-estar dos outros. Eles estão preocupados com o bem-estar do mundo, que eles têm alguma obrigação social. Eles não têm. Eles não estão nem aí. E as diretorias, as lideranças, as presidências que mandam nos grandes grupos de mídia, eles só querem saber de dinheiro. Dinheiro, ganhar dinheiro, ponto. Não interessa mais nada para esse pessoal. Isso é fato, isso é fato. Qualquer um que tiver uma preocupação diferente do lucro, ou seja, começar a se incomodar com essas mentiras, ele é excluído do jogo, tá? Essa é a verdade do mundo desde que o mundo é mundo, ok? E olha que eu sou um homem cristão, tá? Mas como cristão eu acredito na total depravação do homem. O homem é depravado, o homem é corrupto, tá? Então fora dos caminhos de Deus não existe nada de bom. Não há um justo sequer, diria Paulo.
Então, a questão é que os grupos de mídia, eles estão interessados em fomentar notícias que sejam do interesse deles, que vão trazer lucro para eles. Se eles beneficiam determinado político ou determinado governo, é porque eles vão ganhar alguma coisa com isso, não porque eles estão atrás da verdade, defendendo vidas. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira e é uma coisa que assim eu fico abismado de ver como as pessoas acreditam em determinados jornalistas, em determinados canais de TV, tá? Aqueles que se voltam contra, que são éticos, que tentam fazer uma coisa diferente, eles são sumariamente cancelados. Cancelados. Se a gente for ver o desmonte que houve na Jovem Pan, e como vários jornalistas ligados à Jovem Pan, que era um canal que se colocou contra a uma consciência hegemônica de esquerda, o que aconteceu com eles? Então é fato, tá? O que eu tô dizendo é que simplesmente, corra atrás, questione, tente descobrir, tente ver mais do que está diante dos seus olhos. Não se conforme com as notícias que você vê. Tá? Será que aquilo é aquilo mesmo? Será que tal ação ela é realmente boa? Será que tal político é realmente tão ruim? O que está acontecendo? Será que o fulano, o artista lá de Hollywood, ele está preocupado com a selva amazônica mesmo? Né? Será que ele sabe o que está acontecendo? Será que aquele músico de 70 anos que vem fazer mensagens tal, que vive do bom e do melhor, deitado na grana, ele tem noção do que ele está falando? Então a gente tem que se questionar, mas a gente não se questiona. A gente vai viver na nossa vida com mensagens superficiais e a gente é levado. É levado. As pessoas comuns. Tá? Então essa é a minha mensagem de hoje, meu amigo. Deixa aqui nos seus comentários aqui a sua opinião. Agradeço, peço que você compartilhe esse vídeo, curta o canal, deixe seu like aqui, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigado e até a próxima.